Assistir o movimento é muito bom, cara. Aquilo ali te contagia mesmo. Você começa a ver o pessoal dançando ali, aí você começa a tentar fazer uns passos ali também. Eu particularmente participei como dançarino, assim, eu sempre dancei break dance, assim, a gente sempre tem os duelos de MCs lá e sempre tem os DJs lá fazendo a festa lá e tem os b-boys que fazem a roda lá, que é a chamada roda. Já acompanhei pela televisão, acho muito maneiro. Acho que tem muito preconceito hoje em dia em relação ao preconceito musical, então quem gosta mesmo de rock não gosta de se misturar com quem gosta de sertanejo ou hip hop. Eu acho muito legal esse movimento porque isso mostra que a gente não pode ter preconceito não, porque tanto da música, tanto do hip hop, acho que essas áreas a gente tem que estar sempre unido e fortalecer mesmo o movimento, isso é muito importante. Bom, os jovens falaram de movimento, isso é muito legal, mas que movimento é esse? É o movimento de ocupar as ruas, principalmente ocupar as ruas com eventos, com atividades culturais. E aí nós do Caleidoscópio resolvemos fazer o seguinte, nós estamos vendo que os viadutos aqui em Belo Horizonte, cidade cheia de morro, né? Para quem é de fora está assistindo o nosso programa, e tem muito viaduto aqui. E tem 2 viadutos que ficam no centro da cidade, né? Um do viaduto de Santa Teresa, outro na Floresta, com a Praça da Estação no meio. E esses viadutos são ocupados por pessoas que estão em movimentos culturais, trabalhando com música e com cultura. E aí a gente quer falar sobre viaduto. Você já ouviu a velha expressão morar debaixo da ponte, né? Os viadutos começaram como uma obra de engenharia, passaram a ser marginalizados, pessoas que moram debaixo do viaduto, e hoje aqui em BH você tem um movimento muito forte de ocupação desse espaço urbano, tá bom? Vamos falar sobre isso? Vamos lá? E para você falar, atenção, você pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Tem o Twitter, que é o @CaleidoscópioTV, e a fanpage, né? facebook.com/programa Caleidoscópio TV. Combinado? E atenção, porque a gente tem para você, claro, a nossa promoção, a promoção da Bitela Pizza. Toda semana, sexta-feira, uma pizza grande, mais um refrigerante da nossa parceira que é a Bitela. Então você vai mandando o seu recado pelas redes sociais, tem que ter opinião legal, diferente, inteligente. E aí a gente vai escolher uma delas para ganhar uma pizza na sexta-feira. Então você vai mandando durante o programa de hoje, tá? Lembrando que a Bitela está em Belo Horizonte, 33786600 e também Eldorado Contagem. Um abraço para a galera em Contagem vendo o Caleidoscópio, 33956262. E tem uma outra novidade aqui, atenção para ela. Nós estamos fazendo um concurso para escolher um novo fundo musical para o programa. É o famoso BG, Background, que você está ouvindo agora, aumenta aí pra gente, vamos lá. Viu? Isso aí é Arctic Monkeys, mas a gente quer alguma coisa daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, do Brasil. Então você que é músico, você que tem uma banda, você que faz parte de um duelo de MCs aí, manda pra gente, aproveita. Manda pra gente, tem que ter a ver com a cara do programa. O regulamento tá no nosso site, tá bom? E até o dia 15 de fevereiro. Então vai passar o carnaval na sexta-feira depois do carnaval. E aí nós vamos escolher algumas, vamos colocar em votação pro pessoal na rede social também. O regulamento está disponível no tvhorizonte.com.br/caleidoscópio. Valeu! E agora vamos apresentar os nossos convidados para falar sobre esse movimento todo. Primeiro eu queria agradecer a presença do Igor Oliveira, que é pesquisador do Observatório da Juventude da UFMG e doutorando da Faculdade de Educação, a FAI-UFMG. Boa tarde, estamos aí para levar uma prosa aí massa com a moçada. Beleza, gostei, cheio de vinheta já, né? Todo. Ao lado dele, do outro lado ali, né? A gente tem para participar desse duelo de MCs aqui, o PDR Valentim, que é integrante da família de rua, um dos organizadores do duelo de MCs e jornalista também, PDR. Salve, salve, boa tarde aí, geral. Vamos trocar ideia, é isso. Boa, muito bom. Bom, nós temos também a presença na arquibancada de várias pessoas que fazem parte desses movimentos e também quem não faz, vieram participar do nosso programa. Então, vamos boa tarde geral aqui para o moçada. Boa tarde, galera. Não, sem feijão, como é que é assim? Como é que é? É assim, sei lá, tal. Mas sem feijão não há solução, né? Sem feijão não tem viaduto. Então vamos lá, mais feijão, boa tarde. Boa tarde, galera. Muito bem. Palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram. A gente tem Dr. Bu e Xabê. Palmas para os caras. Boa tarde. Dr. Bu, beleza? Bacana. Isso. Xabê cumprimentou aqui, você ficou aí meio assim, né? Porque eu dei um salve para geral. Salve geral. Obrigado, viu, moçada, pela presença. Tá bom? Nós agradecemos. Ótimo. Valeu. Vamos lá. Rapidamente, para começar o nosso bate-papo aqui, eu queria perguntar ao Igor. Igor, quando a gente fala assim, ocupação do espaço público, o que é espaço público, assim? O que é isso? Olha, Elias, espaço público, uma definição simples, seria o espaço comum, né? De usufruto comum do cidadão de uma cidade, né? Isso seria o espaço público.
As ruas, praças, ruas, parques. praças, parques, né? Espaços vazios, né? Que não estão na lógica, às vezes, do cotidiano urbano, né? Que estão esquecidos, também são espaços públicos, né? E isso nós vamos conversar aqui hoje. Muitos desses espaços que são marginalizados da cidade é que são ocupados pelas culturas juvenis urbanas, né? Existe espaço invisível, Igor? Espaços invisíveis. Existem? Existem, espaços invisíveis, né? Para determinados setores, para a maioria da população, né, que está imersa no cotidiano, na correria louca da vida urbana, são espaços invisíveis, né? Mas segmentos da população fazem esses espaços até de moradia, né? Os segmentos mais marginalizados. E a juventude descobre esses espaços, né? São os espaços das contraculturas, das subculturas, das culturas urbanas juvenis. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar já, porque tem um aqui que descobriu, né? Mas daqui a pouco você vai contar pra gente, viu, PDR, né? Não foi só você, foi mais gente também. Mas agora nós vamos botar no papo o pessoal, né? Nosso Xabê e Dr. Bu. Primeiro é o seguinte, nós queremos saber, Xabê, cara, de onde é que vem Xabê? Que história é essa? Ih, Dr. Bu riu ali, mas vai sobrar pra ele já. É que eu tenho um apelido de família, desde moleque, que é Shaolin. Shaolin, cara? Me chama de Shaolin. Meu nome era pra ser Shaolin, mas não deixaram, ainda bem. Ficou só o apelido. Mas o apelido pegou. Pegou. Cara. Na família pegou. E eu tenho um apelido na Zona Norte, de quando eu dançava, que é Barriga. É. E meu nome é Emerson. Aí eu peguei e fiz a junção. Shaolin, Barriga, Emerson, Xabê. Caramba, Vieira, eu vou te contar um Criativo, negócio. né? Criativo, nossa! Dr. Bu, você sabia dessa história, porque você riu aí, né? É inacreditável, né? É inacreditável. Não, mas é bacana. Eu acho que ele criou o nome e depois ele arrumou essa história. Na realidade foi uma construção, mas depois ele falou assim, né? Porque Xabê, outro dia eu pesquisei, vem lá da Índia, né? É um nome indiano. Sim. Mas o Xabê não tem cara de indiano. Né? Não, na boa. E o Dr. Bu, cara? Onde é que Pois é mais ou menos tão criativo quanto o do Xabê. Porque quando eu comecei a dançar, eu tinha um apelido de Buiú. Né? E aí Barriga e Buiú, então. Aí ia ser ótimo, né? Ia ser fantástico. E aí eu fiquei com Bu e Doctor, porque na terceira série, porque eu tenho uma letra maravilhosa, a professora falou comigo que eu tinha que escrever igual um estudante, que eu não tinha que escrever igual um médico, porque eu ainda era um catarrento. Catarrento, cara. E aí eu coloquei com K e 2T para desassociar um pouco com o Doctor. É uma ironia, né, cara? Isso e acabou. Mesmo. E aí e vem até um pouco da própria história do nome Beatles, né? Que John Lennon sonhou que estava escrevendo Beatles com 2 S. Aí falou assim, Besouro é um E só. Eu falei, não, mas isso aqui é Besouro. Então, virou nome próprio. Então, Dr. Bu virou nome próprio. Nome próprio. Boa. E Xabê virou também nome próprio. Ótimo. Então, vamos fazer um som pra galera? Vamos então, sim. Tá bom. Então, com vocês, Barriga e Buiú. Sobrei! Bacana. Que bom, bicho. Outro dia eles falaram Dr. B e Xabu. Tá né? bom, né? E aí complicou mais pra gente. Xabê, vamos começar com Conglomano? Bora. Tem tudo a ver com o tema. Tudo a ver com o Conglomerado tema. de irmãos. Conglomano, conglomerado de irmãos na missão. Então. Informação e alegria. Levar o ritmo aonde há desritmia. Então. Vamos ocupar. Hey, tá. Vamos pra pista, brother. Gritaria, corre, corre, fogo nos céus. Parece a guerra dos mundos, do HG Wells. Nananina, não é nada disso. É conglomando, mantendo o compromisso. Que rufem os tambores, cessem os canhões. Caravana voadora, podem ladrar os cães. Todos juntos contra a besta fera. O grande irmão do olho de Tandera. Tá tremeio ao som da rima e não é trote. É o fim da bruxa chamado norte. Se segura que eu vou passar o rodo. Vamos acabar, parceiro, logo com esse engodo. Os ratos que ainda roem a roupa do rei. Vida longa a Sofia, morte a Dorian Gray. Xabê, Dr. Bu é brasa mora. Não espera acontecer, quem sabe faz a hora. Vamos subir pra pista. É só saber chegar. É conglomando, é tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Hey! Entre com a mente aberta. Saia com a alma limpa. É só saber chegar, é só saber chegar.
lúdico e austero. Então, Dr. Bull, com vocês. tá, lúdico e austero, a mente é insana, regado e calibrado pelo licor de cana. Ó da imprensa, pode dar o puro, comandando daqui o urso do cabelo duro. Eles mandaram, eu desobedeço, mas brother, tá, tudo tem seu preço. A sua falsidade me dá náusea e tal, eu te resolvo tudo isso com água e sonrisal. É original, na real, meu swing não é Paraguai, não é xing-ling. Ele é de venda nova, vento foda, TKT, 2, dedo de prosa. Quer a servidão aqui é conglomano. Desculpa, otário, mas eu vou te dar o cano. Eles Golias e nós Davi, encorajados pela poesia de Chuck D. Way away, 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 É tudo nós, tudo nós, tudo nós. way away, 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 away. Cara, eu não consigo entender esse trecho aqui dessa avenida. Antes do viaduto tem trânsito. Depois do viaduto não tem trânsito nenhum. Ué, não é isso que eles chamam de excesso de veículos, Minja? Pô, Jones, se é excesso de veículos, eles estão indo pra onde? Estão sendo abduzidos quando passa do viaduto? Cara, agora que você falou no viaduto, tem daqueles relógios ali da frente dele. Vou aproveitar para acertar o meu de pulso. 2h05, pronto. Ué, eu acabei de acertar o relógio, mas já tá marcando errado de novo. Dá uma olhada, Minja, olha só que estranho. Pô, Jones, tá maluco, cara? Não põe o braço na minha frente, pô, você me atrapalha a ver. Aí, ó, saímos da pista, agora vou ter que pegar o retorno e passar de novo por baixo daquele viaduto onde o trânsito é ruim. Ah, cara, você tá reclamando, mas pelo menos eu vou ter outra chance de acertar o relógio. Repara não, esses sapinhos são meio lesados assim, viu? Eles vão devagarinho, mas tudo bem. Um abraço pro Gilmar, nosso colega. Isso, muito bom, viu, Gilmar? Ó, a Joyce, que é nossa telespectadora, Joyce Viana. O uso do viaduto para eventos é algo bacana, mas pode ser perigoso. PDR, e aí? A Joyce tá com medo aqui do viaduto e tal, isso aqui. Vamos contar a história, vamos lá. Bora, então. Aí eu acho que antes de contar a história, né, tem que entender um pouquinho aí da Joyce, o ponto de vista dela, né? Levantar de manhã e sair de casa já é perigoso. Muito. Viver é perigoso. Viver né? é perigoso. É. Então, cara, a gente tá há 5 anos aí nessa luta diária de produzir algo da cultura hip hop debaixo do viaduto de uma cidade como Belo Horizonte. E tudo começou lá em agosto de 2007, quando os caras tiveram uma ideia de levar algo do hip hop para a rua, porque a gente achava que naquele momento a cultura hip hop em Belo Horizonte ela não estava mais na rua, né? A gente tinha muita coisa acontecendo nas baladas, né? As festas, principalmente de rap e tal, shows, mas a gente não estava vivenciando essa coisa mais como já tinha acontecido em outras épocas, em vários lugares, inclusive da região centro-sul da cidade, lá nos anos 80, no início dos 90 e tal. E aí, um dia, a gente começou a ligar para os amigos e falamos, vamos fazer uma batalha de MCs no centro da cidade, lá na Praça da Estação, em frente ao Museu de Artes e Ofícios. É um cartão postal, é para lá que a gente vai. E ali é um lugar de fácil acesso para todo mundo que chega de várias regiões da cidade e a galera vai poder se encontrar ali. E a gente foi, chegamos lá, no primeiro dia, os caras já jogaram a gente pro canto, velho. Não pode ficar aqui no meio da praça, vocês não têm autorização, o que vocês estão fazendo aqui? Uau! E aí a gente meio que foi arrastado pro passeio do projeto Miguelim, que é um projeto ligado à Prefeitura de Belo Horizonte, que tem ali do lado da Praça da Estação, e a gente começou a fazer o duelo ali, e ficamos ali por uns 3 meses fazendo o duelo de MCs, até que começou a chover no final de 2007. PDR, tudo é difícil, né, pro hip hop, né, cara? Cara, eu acho que assim, quando a gente começa a pensar que você começa a querer produzir alguma coisa, sair do seu estado de conforto, você começa a incomodar uma série de pessoas e uma série de instituições, lugares e tal. E aí começa a dar trabalho, né, velho? E aí
infelizmente, muita gente não tá afim de trabalhar. E aí, um dia, num belo dia, um dia de chuva, uma sexta de chuva, alguém, um abençoado lá, falou assim, pô, velho, tem um viaduto ali em Santa Teresa do outro lado, vamos esconder lá da chuva, e a gente foi. Lembrar que o viaduto tava jogado, né, cara? O viaduto... Aí é isso, né? E aí a gente chega no viaduto nesse dia, não tinha luz, não tinha, assim, nada das características que tem no viaduto hoje, nesse sentido da ocupação, né? E a gente foi, esse primeiro dia, realizou o duelo ali por causa da chuva, só que a gente se encontrou naquele lugar, velho. E aí a gente começou, num período, a transitar uma sexta no viaduto, uma sexta na Praça da Estação, até que no início do próximo ano a gente decidiu pelo viaduto e a gente começou a se organizar para fazer com que o duelo de MCs realizado debaixo do viaduto fosse algo legítimo mesmo. Sim. E as pessoas estranhavam muito? Vocês, por exemplo, de encontrar debaixo do viaduto de Santa Teresa? A gente não estranhou, Elias, porque eu acho que assim, a rua, velho, ela já é algo muito natural para as pessoas que vivem a cultura urbana, né? O hip hop, o skate, outras manifestações. Então, assim, para nós não teve muito essa lógica do estranhamento, não, porque a gente já vinha de muitos anos de conviver nos espaços urbanos, assim, na rua da cidade, desde das quebradas, onde cada um dos bairros, onde cada um mora, até chegar na região central mesmo. Mas, assim, eu acho que muita gente estranhou nesse processo e muita gente estranha até hoje, né? Você comentou aí no início essa coisa do viaduto, um lugar marginalizado e tal. Eu já ouvi gente de casa falando, menino, comporta, não sei o quê, sei lá, você quer morar debaixo da ponte, sabe? Essa coisa que é um preconceito já meio que estabelecido mesmo, né? A galera nem sabe de onde vem essa coisa e reproduz esse comportamento. Só que aí, mais uma vez, o hip-hop ele vem subvertendo essa lógica, né? Assim, de a gente vai levar a vida para onde não tem vida, velho. É mais ou menos por aí. PDR, foi legal que você falou, que você voltou um pouco na nossa tradição e tal. De onde que significa o viaduto, hein, Igor? Vamos falar um pouco desse espaço urbano aí. Deixa eu só pegar um gancho na ideia dele aqui, que é forte, assim. Porque essa ocupação da cidade, né, dos guetos, das quebradas, das manchas pela juventude é uma coisa histórica, pelas culturas juvenis urbanas, né? Lá os punks, os darks, né, a moçada toda já fazia isso, já sempre fez isso, né? Ressignificou a cidade e marcou a cidade a partir do seu estilo de música, do seu estilo de vestir, do seu estilo de se comportar. Então, as quebradas da cidade, né, os pedaços, as manchas, né, na linguagem da moçada, elas vão sendo significadas por a cultura que habita, né? Então, aquela quebrada dos punks, aqui o hip-hop cola. Então, essa ressignificação dos espaços da cidade é uma coisa histórica já pelos movimentos de culturas urbanas, né? BH já viveu várias delas, né? O metal, né? O heavy foi metal, muito forte uma época, né? Então, Praça da Liberdade, ia pra lá. Capoeira, brother. A capoeira também. Isso. Então, a cultura, ela tem essa marca de dar essa pulsão vital, né, de significado para a cidade, né? Tá. E o massa é que os viadutos, que são os espaços aí marginalizados, né, das cidades como um todo, é onde a segregação social procura se abrigar, né? Os marginalizados da cidade, os sem casa, né, os boêmios aí, beatniks da vida vão habitar, né, porque é um espaço que protege da chuva e tudo. A juventude e as culturas juvenis urbanas vão também marcando e dando um outro significado para esses espaços, né? Provocando, né? A sociedade. É isso que o PDR falou. Provocando. Né? Provoca um questionamento, tira do status quo ali, né? Da tira e dá um outro lugar. Tá. Dá um outro sentido. Hoje não tem como falar de baixo do viaduto Santa Teresa sem falar do hip hop. O grafite está lá. Isso. Você passa por lá, visualmente a coisa está marcada, né? Tá bom. Eu acho que é por aí. Muito bacana. Né? Santa Teresa sempre teve ligada à questão do Clube da Esquina. Agora não é só o Clube da Esquina, né? Isso é interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos de música, daqui a pouco a gente volta, tá? Mas eu queria só mandar um alô aqui pro pessoal que está assistindo a gente em Tocantins. É isso mesmo. Onde é que eu tô? Tô aqui? Isso. Tocantins, cidade de Casiara. Né? Então, Casiara agora vai acompanhar Barriga e Buiú. Não, vou parar com isso, né? Chabem Dr. Bu. Depois pega, é um problema. Ser chamado de Buiú porque meu nome de batismo é nome de ator mexicano, né? Que é Rubens Luciano. e aí o Buiú fica legal porque me remete a toda a história. Tá, ótimo, muito bom. Do meu beleza. trampo. Vamos de Medusa, Chabim. Sobre... Cabeleireiro da Medusa. Salve aí pro Cláudio, brother. A todos os homens, a inveja acompanhará.
Ela, malsonante, malevolente, maliciosa ao olhar, respeito e retribuição, tristes pesares vão legar aos homens mortais. Contra o mal, força não haverá. Alimentei as serpentes no dia fatídico. No meu sangue corre soro antiofídico. A convidei pra tomar um sorvete de creme. Prometi montar barraco lá em Sistene. Podiam vir as górgonas junto com a mobília. Minhas cunhadas já eram da família. Proclamei com fervor, ela é a minha musa. Versei, declarei meu amor pela medusa. Disse pai tal, que fazia um som que era mais romântico que Poseidon. Zeus e Odin entrariam no esquema. Para entretê-la lutariam na arena. Caso ela tivesse me feito seu, teria acabado com tal Perseu. Saímos pra comer uma costela no barco. No salão ela não quis. Supermanente afro, sua beleza quase que me pega. Mas meu coração já é de pedra. Saquei, a moça só queria ser amada. Emocionada, infartou, morreu apaixonada. Pelo prazer, vaidade, adrenalina, sucumbimos ao pecado. Queimamos a retina. Queimamos a retina. Queimamos a retina. Da cruelmente bela, ao risco de virar pedra, da justiça que é cega, ao confronto com o senhor da guerra, de quem se vale do amor e cria aliados, a quem fabrica armas para os dois lados, de quem foi expulso, tratado como réu, a quem governa o templo no céu. Pensa que não pensa e já faz demais. Outro viaduto, né? A gente estava falando muito do viaduto de Santa Teresa, esse é o viaduto da Floresta, onde acontece o quarteirão eletrônico. O Douglas Colares, que é um dos organizadores, não pôde estar aqui, é uma pena. Mas eu vou aproveitar porque tem uma pessoa na plateia que já esteve lá, algumas pessoas já estiveram. Então vamos bater uma bola. Qual que é o seu nome? Cadu dos Anjos. Cadu, você trabalha com hip hop, né? Professor dos meninos aqui, né? Tá. E aí você vai ao viaduto de Santa Teresa, mas você foi também ao da Floresta. Como é que foi essa onda aí? Circula assim, todos os vários movimentos de rua que rola em Belo Horizonte e tal. E o quarteirão eletrônico é muito massa, é uma ocupação da música eletrônica, resistência também, no meio da rua, ali debaixo do viaduto. E além do quarteirão eletrônico também, tem o Rude Boss, né? A galera, não é num viaduto, mas a galera geralmente faz nas praças. Rola o Sarau Vira-Lata também, que é uma ocupação, o encontro das pessoas com poesias, com poesia, assim. Né? E às vezes vai para debaixo do viaduto quando está chovendo, já marca assim, vamos para a escada do JK ou viaduto, se estiver chovendo e tal. E Belo Horizonte está isso aí, a juventude está querendo ocupar esse espaço, tudo isso que já está imposto assim da sociedade mesmo, do capital. Não foi essa juventude que construiu, então a juventude está construindo uma nova história a partir de trazer a cultura popular para a rua, de graça ali. Então tá muito massa, tem que ocupar mesmo, é o viaduto, a praça, a esquina, o boteco, a biblioteca e vão que vão. Passa o microfone ali, porque ali atrás, eu queria, só para a gente fechar com o viaduto da Floresta, qual que é o seu nome? Meu nome é Francisco. Isso, Machado. Francisco. E aí, como é que você descobriu o viaduto da Floresta? Como é que foi? Na verdade, eu estudava aqui na PUC, já frequentava, já antes também, já tinha ido várias vezes já. Você tinha ido já no Santa Teresa? No Santa Teresa. Uhum. E aí um amigo me chamou para ir, eu fui, eu sempre vou, tem vários movimentos desse tipo, eu sempre gostei, participo bastante, igual gosto de forró, eu vou no samba, eu vou no hip hop, eu vou na música eletrônica, eu acho que cultura está tudo vinculado. Vem até aquela questão de que esse tipo de movimento, né, que existe lá, esse duelo, é uma coisa que a gente não pode marginalizar as culturas, né, e tem que saber se identificar e respeitar, porque vem muito daquela questão também do repente,
né? Sim, Uma sim. música caipira antiga é parecido com Duelo isso, também, com esse né? tipo de expressão cultural. Um Então não desafiava tem o outro, como né? você querer colocar uma coisa que aquilo dali é o diferencial de tudo, não. Aquilo dali Uhum. tem um processo que foi amadurecendo, que foi crescendo, que veio de outras culturas, né? Então acho que tudo é válido, tudo que é expressão de arte, né, e de cultura. Legal. Igor, para ocupar um espaço público, a cultura tem vantagens? O movimento cultural tem vantagens? Que vantagens são essas? Tem. Eu acho que as vantagens têm muito com o que o Cadu estava dizendo ali, como criação de espaço de resistência mesmo, né? Da juventude e de setores que querem se expressar, que querem produzir, que querem criar, né? E uma coisa muito interessante dessas ocupações culturais, né, nesse sentido da resistência, é porque elas parecem que elas vão criando espaços contra-hegemônicos. Quer dizer, a cidade é feita para a gente trabalhar, consumir, correr e andar, né? Ali por ela, sem perceber a cidade, sem encontrar com as pessoas, né? Cada vez mais os espaços de encontro são privados, as pessoas estão dentro dos shoppings, né? Se encontrando, nem se encontrando, né? Estão nos espaços cada vez mais privados. E a cultura, quando ela vai para a rua, os movimentos de juventude, elas trazem novamente a resistência, o encontro, né? Elas produzem um espaço com outra lógica, que não é a lógica do consumo, é a lógica do encontro, é a lógica do fluir, né? Então, eu acho que a ocupação cultural, quando está ligada a essa veia mesmo da resistência, de produção, de criação, né, de outros sentidos para as relações da cidade, é muito bacana. Tá, ok. Deixa eu só pegar os meninos aqui que foram a primeira vez. Vamos passar a bola aqui, né? Como é que foi a primeira vez, né, do Viaduto Santa Teresa? Qual que é o seu nome? Eu sou Beto. E aí? Sim, foi informação. Tipo, que eu sempre gostei de escutar rap, só que no lugar que a gente mora não é acessível ao rap. Então, onde que você mora? Eu moro na Serra. Sim. Aí, tipo, que o Viaduto foi um lugar mais próximo que a gente podia chegar para concentrar e um rap, através das informações, tipo, dos amigos, foi divulgado. Boca a boca. E o Viaduto, querendo ou não, ele é iniciação de um sonho. Daí acontece muita coisa, muita gente vive, muita gente cresce, e é isso. Tá, ok. Mas você queria que na Serra tivesse um espaço para você, né? Se tivesse, ia ser uma boa. Quanto tanto na Serra ou em outros lugares. Tá. Ia ser uma ótima. Mandou bem. Vamos pro lado de cá. Você, Eu sou da MC. Da MC. E aí, como é que você descobriu a parada lá? A oficina? Não, na verdade o viaduto. O viaduto. Como é que foi essa... Eu comecei a frequentar lá. Meu pai gosta também, começou a ir comigo. Olha só, cara. Seu pai então gosta do hip hop? Ele é poeta de rua. Quem é seu pai? É o Rodrigo Dávila Freitas. Tá, vamos dar os parabéns para ele aqui, né? Pô, muito legal. Parabéns, né? Isso é bacana, que as pessoas ficam com medo. Falam, não, ali não é um lugar familiar, né? Não tem nada disso, né? Foi de boa, né? Como se diz. Tá. Aí eu fiz muitas amizades lá, tal. Seu pai continua indo contigo? Continua. Tá, isso. Agora, deixa eu aproveitar isso. PDR, eu queria que você contasse algum caso inusitado ali, cara. Já apareceu alguém diferente ali, alguém que chamou a atenção? Como é que é isso? Cara, os casos inusitados, assim, no que acontece debaixo do viaduto nas noites de sexta e em outras ocasiões que a gente faz lá... Troca o microfone aqui, por favor. Isso, só pra... Eles são constantes, assim, na verdade, né? E aí, assim, tem uma história muito massa, velho, que é de um cara que era... Eu acho que hoje ele não mora mais na rua, mas ele era da população de rua, Chapolin, o nome dele, o apelido dele. E é um cara que morava naquela região ali, que estava sempre ali, na maioria das vezes, chapado e tal. E um dia, velho, o cara cismou de botar o nome dele lá na batalha, subiu no palco e começou a batalhar. E aí ele começou a batalhar direto, e começou a se desenvolver mesmo, aprender a fazer as rimas, aprender a zoar o adversário, a brincar com a galera. E aí tinha um dia que ele chegava muito doido, a gente falava com ele, pô, Chapolin, pra batalhar tem que vir de cara, mano, pra você poder conseguir raciocinar e tal. Isso, maneira aí, né, Chapolin? Aí, assim, aí o cara meio que virou um amigo nosso, assim. Aí um dia ele... Aí tinha um dia que ele chegava e falava, ó, rapaziada, hoje eu tô de boa, já tô com o meu dinheiro aqui da batalha, não bebi nada e tal. Aí, tipo assim, o cara foi se desenvolvendo. Depois ele sumiu,
Sim. E aí, no meio do ano passado, a gente viu ele no Sesc Paládio, velho. Um dia que tava tendo um evento de hip hop lá, e o cara falou, pô, não tô morando mais na rua, tô trabalhando e tal, tô cuidando de um prédio, não sei. Não, PDR, isso é muito legal, né, cara? Foi sensacional, velho. A história desse cara é maravilhosa, velho. Resgatando aí, ó, fazendo aqui. E é uma coisa que, assim, e eu acho que é importante frisar, a partir disso que o Dr. fala, que não é aquela coisa assim, é um trabalho que é natural, né, velho? A gente não precisou levantar nenhuma bandeira de que o hip-hop ia salvar ninguém ali, naquele lugar, mas o cara, ele, em algum momento, se tocou ali, alguma coisa dele, bateu, né? E aí o cara tomou uma outra atitude a partir daquilo. Isso é Vamos massa. botar o Xabê no papo aqui. Você estava querendo falar, né, Xabê? Vamos lá. Vamos porque a gente sempre fala de ocupação. A ocupação por si só já é muito importante. Mas no caso específico do duelo de MCs que a gente acompanha, está inserido até com certa propriedade na cultura hip-hop, o duelo ele dá uma fomentada na cultura para o resto da cidade. Que a partir do duelo de MCs, os artistas da cultura hip-hop, os MCs, os b-boys, os grafiteiros, os DJs, se apresentam, mostram o seu trabalho e daí conseguem outras coisas. Ah, tá. E todo artista, independente de ser da cultura hip-hop ou não, ele quer viver da arte dele. E acaba que vira uma vitrine também. Sem contar o entorno do duelo, da Praça da Estação, com a Praia da Estação, com o duelo, com o Quarteirão do Sol. Ali também tem um comércio sendo movimentado, né? Sendo frequentado. A economia gira ali, A economia gira. Isso mesmo. Essa importância tem que ser destacada também, eu acredito. Tá bom. Eu me lembro, aproveitando que o Xabê falou, tem um amigo meu, que é o Hélio Dias, ele foi fazer fotografia para National Geographic. Uhum. E ele foi em mais de 20 países. E ele estava na Alemanha, ele falou que tem uma praça lá que por dia são várias bandas que tocam, e aí a pessoa chega num determinado lugar, se ela não gostou do show, ela vai embora, mas se ela assistiu o show, ela vai deixar €1, ou compra o CD da pessoa, sabe? E Belo Horizonte, pela própria história da segregação dela, né? Como ela foi construída a segregação dela, a ponte aqui, ela, para mim, tem um sentido não só de ligação, mas de separação. Separar. Sabe? Boa. Então, como eu moro em Venda Nova foi agregada a Belo Horizonte por uma condição política, é mais velho que Belo Horizonte, então que que foi se criado a barragem da Pampulha para ligar a Venda Nova, porque não tinha acesso. Belo Horizonte só ia até a Pampulha. Mas essa mesma ligação também separa, né? Exatamente. Mas eu acho extremamente interessante observar que a cultura, de maneira geral, eu me lembro que a gente tinha oportunidade, por exemplo, eu, enquanto divisão de apoio, a gente já tocou no Centro Cultural do UFMG, a estrutura pública, a gente conseguia, naquela época, ter mais acesso. Hoje, por exemplo, a gente vê que os parques eles não funcionam, só funcionam de dia. Os centros culturais que podiam ser melhor usados na cultura de maneira geral, né? E aí acaba que eles fecham, e aí existe um certo problema de acesso, né? Que Belo Horizonte a gente tem problema até acesso à cultura em outros locais por conta disso. Eu acho que, na realidade, a cultura debaixo do viaduto, como a cultura urbana e a cultura de rua, é só uma reação, sabe, de um problema que a sociedade ela deixou essa brecha para acontecer, né? A gente pega, por exemplo, Basquiat. Basquiat foi um cara que ele morou na rua, e hoje, se você quer ver a obra de Basquiat, é dentro de um museu. Então, quanto tempo vai durar para que a nossa arte, nosso talento seja reconhecido? Só 200 anos depois, 100 anos depois? Entende? Então, assim, eu, recentemente, junto com o Collective Voice, a gente fez um sarau de poesia lá em Venda Nova, num bar, porque a área pública não teve acesso. Mas, enfim, tá aí só uma ideia. Bom. Por falar em tempo, minha diretora já me apertou. Bacana. Vamos fazer, nós temos 2 minutos aqui. Vamos bochechar. Então tá bom. E eu sobrei. Valeu. Sem apologia. Sem apologia, brother. Claro. É chegado o crepúsculo, eu já me embriaguei. 2 doses de tequila, tô me sentindo um rei.
As figuram, toma-me dinheiro, vivo a Deus dará dentro de um par de dinheiro. Mas bebo porque gosto, bebo porque quero. Nada é desculpa aí, sem lero-lero. Tem qualquer quebrada e não é contra a lei. É barato, barato pra se sentir o rei. O tal do ministério, não adverte. Deve ser saudável e a gente se diverte. Só Jesus salva, glória. Na lucidez, só engove salva na embriaguez. Manguaça, maldita querida manguaça. Corro de ti, te nego uma pirraça. No fim eu me entrego, renego em vão. Só paro quando fechar a tampa do caixão. Manguaça, maldita querida manguaça. Corro de ti, te nego uma pirraça. No fim eu me entrego, renego em vão. Só paro quando fechar a tampa do caixão. Calma, filho, pare e me escuta. Vamos forrar o estômago pra não chamar o Juca. Um ovo cozido dividido em partes iguais. De volta com o Caleidoscópio, estamos falando sobre viadutos, esse é o nosso tema mesmo, participe nas nossas redes sociais, como fez o César Augusto aqui no Facebook, ele falou, utilização do viaduto é super bacana, temos que usar os espaços públicos. Agora a gente dá um tempo no nosso tema para a gente passar um outro recado para você. O recado é o seguinte, a campanha Faço Parte. Venha fazer parte dela também, venha conhecer. Essa campanha é importante para a manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. A gente tem a nossa TV Horizonte, a Rádio América, a Rádio Cultura. E, além disso, também ela está cuidando da revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. E está à frente da edificação da Catedral Cristo Rei. Se você quer saber mais detalhes sobre a campanha Faço Parte, entre no site ou então ligue para o telefone que está na tela, que é o 3209-3559, ok? E agora, como diria o velho guerreiro, vamos ao próximo VT. Roda, roda, roda e avisa. E antes aqui nesse espaço debaixo do viaduto não rolava nada. Era a maior sujeira, assim. O espaço debaixo do viaduto, eu acho que a maioria dos lugares no mundo inteiro é um espaço obsoleto, que ninguém quer utilizar e acaba que fica à mercê da marginalidade. Então, assim, tinha que ocupar esse espaço, né? Então, a gente só ocupa, assim, induzindo usos, né, para depois ter essa apropriação, né, mas... O fato da gente estar aqui toda sexta-feira já é uma questão da gente estar fazendo valer o nosso direito de ocupar o espaço público. Aí a gente teve a intenção de começar a cuidar do espaço, de realmente adotar o espaço para que a gente pudesse utilizá-lo. Se as pessoas não tomam conta com o uso constante, acaba sendo um lugar, assim, meio ermo, meio de ninguém. Pois é, nós conferimos aí um VT feito por italianos para mostrar o viaduto Santa Teresa do Hélio de MCs. Vocês assustaram quando os italianos chegaram com essa proposta? Como é que foi isso? Então, é o Fausto, não lembro sobre o nome dele, é um cara que estudava em Belo Horizonte, ele estava fazendo, não sei se era uma pós-graduação, alguma coisa em BH, e aí brotou lá no viaduto. Ele era italiano. Ele é italiano, é não mora mais em BH, acho que concluiu o estudo, e quando ele terminou o filme, ele já não estava aqui mais. E aí ele gravou lá umas 2 semanas com a gente, e eu acho que foi em 2009 que ele publicou esse documentário. Eu acho que tem uns 8 minutos de duração, é massa, galera. Tá, legal. PDR, você se incomoda, assim, vocês, do movimento, assim, das pessoas virem, ficar fazendo os estudos e tal, depois vão embora e não dão notícias. Você se incomoda um pouco com isso? Cara, me incomodar não, mas assim, eu acho que a gente brinca às vezes porque o duelo ele já foram feitas várias e várias pesquisas, estudos, desde a galera do ensino médio até gente que está fazendo mestrado e doutorado, a partir de vários pontos de vista, da comunicação à psicologia, sobre o duelo de MCs. Só que é muito pouca gente que dá o feedback de retorno para nós. E isso é ruim, assim, porque é a história, do duelo. Sendo contada pelo olhar de outras pessoas também. E aí, agora, assim, de um tempo para cá, todo mundo que chega, e é muita gente mesmo, assim, o volume da procura é bem grande, e aí todo mundo que chega, a gente fala, olha, para nós é uma honra, um prazer, mas devolve depois que estiver pronto, para a gente poder arquivar e ter esse material também, e isso ajuda a gente a contar a nossa história. Boa, mandou bem. Tem pergunta para o Igor? Vamos lá atrás, ali, lá no fundo da arquibancada, na cozinha, que é o melhor lugar da festa. Qual que é seu nome, meu jovem? Eu sou o MC Emster. MC? Emster. Manda daí, MC. Tem uma pergunta para o Igor e PDR. Assim, antes do duelo, antes do sarau, antes de tudo, qual era o pensamento de vocês dois para o hip hop? Resumindo tudo para a música, assim, o que vocês pensavam sobre a música? Posso começar? Cara, o hip hop é o estilo de vida que
que determina várias coisas da minha existência desde quando eu tenho 13 anos de idade, sacou? Então, o duelo de MCs, a ocupação do viaduto, essa movimentação toda na cidade é uma consequência disso. Mas desde quando eu vi um cara fazendo grafite pela primeira vez na rua, lá em 96, eu falei, velho, é isso que eu quero pra mim. E é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Não sei como que vai ser, não. Mas aí, a partir daí, começou a descoberta, o estudo, depois chega a música, os outros elementos. Mas é isso, velho. Eu já vivenciava o hip-hop bem antes do duelo de MCs, do viaduto e do duelo ocupar o viaduto de Santa Teresa. E uma coisa que é legal falar também, que hoje tem esse burburinho todo e tal, mas muito tempo antes do duelo já tinha acontecido algumas manifestações da cultura hip-hop debaixo do viaduto, não com essa periodicidade e tal, nem nesse formato, mas o duelo ele não estreou ali enquanto uma manifestação do hip-hop, não. Outras pessoas já tinham feito coisas ali antes. Legal você fazer essa lembrança aí. Igor. Eu vou nesse gancho. Como é que você chama? Esqueci. MC, eu na verdade, eu não sou da cultura hip-hop, assim, né? Eu gosto muito, conheço o pessoal, já trabalhei junto, vou no duelo. Minha praia é mais do punk e do rock. Inclusive, foi até legal ter falado, porque tem um evento, né? Os punks sempre faziam as gigs, né? As chamadas gigs, que eram os shows nas ruas, né? E o viaduto Santa Teresa sempre foi um lugar de gig punk, né? Sempre foi, os punks sempre tocaram ali, até do outro lado, que era mais, eles chamavam mais podrão, né? Que é onde a população de rua habita mais e convivia mais com aquela questão ali. Então eu sou mais ligado à galera roqueira, mas dou valor demais ao hip hop, né? Assim, são culturas co-irmãs aí. Ok. Tem pergunta ali também, mas antes tem um comentário, né? Ele queria participar aqui. Por favor, PDR, passa a bola ali, ó. Então, boa tarde. Meu nome é Alan. Um ponto que eu acho interessante colocar é o seguinte, como o menino falou, eu escuto rap há um bom tempo também, e depois que você cresce, tem consciência, vamos dizer, mais cultura mesmo, você sente vontade de fazer igual. Eu comecei no duelo tem uns 4 anos, eu trabalhava, a gente saía do serviço 9 da noite, ia pro duelo. E eu moro em Ribeirão das Neves, nós temos um projeto, começou há, sei lá, 15 dias, a gente falou, vamos fazer um duelo em Neves? Porque é muito doido, duelo aqui em BH, a gente respeita, a gente gosta muito, os caras são muito incentivos pra gente. Mas eu trabalho, assim, Neves, cidade dormitória. Claro, uma coisa não elimina a outra, mas, uma coisa assim, não é... Os nossos amigos de lá, meu irmão, são 8,50 pra vir, é 10 pila pro cara poder curtir um duelo. E nem todo mundo tem 10 reais pra gastar semanalmente. E a gente está encontrando uma dificuldade muito grande por parte das autoridades, das prefeituras, em apoiar e disponibilizar assim, recursos para que a gente faça isso. Porque, até deixar como uma pergunta mesmo, como é que funciona? A gente vê passando a latinha para a gente contribuir e tal, mas, porra, a aparelhagem de som é 300 reais, eu tenho DJ, tenho não sei o quê. E essa dificuldade que eu estou sentindo, eu queria, né, ver se possível depois o menino comentar isso aí também. Acho que é bem-vindo ao clube, viu? Acho que eles vão falar isso, que a dureza é a mesma também, né, PDR? Não é fácil, não. Ele vai responder rapidamente, mas aí tem mais um comentário aqui, vamos passar ali. Eu queria fazer um comentário, meu nome é Francisco, né, que é o seguinte, a gente fica vendo assim, as culturas e brota, né? Vamos colocar assim. Isso. Brota muita gíria. Né? Tem gíria que a gente acha que é simplesmente de rotulado, né? Vou rotular aquela gíria ali, é de quem gosta do rap, é de quem gosta do funk, né? Esse tipo de coisa. E eu tive ciência disso muito essa semana agora. Porque meu pai, ele é violeiro, viola 10 cordas, viola caipira. E ele me chamou para ouvir uma música com ele. Falou, não, uma música nova ali. Música nova não, uma música antiga. Sim. Que eu tô pegando para não poder tocar. Seu pai, né? Meu pai. Como é que é o nome dele? Lázaro. Qual o nome? Isso. Nome de violeiro. Isso. Aí, tradicional, né? Tradicional. Aí o que acontece? Na música tinha uma parte que o Tião Carreira, lá em 1960 e pouco, nem sei quando, ele vira e fala, andou comigo, tá no bonde errado. E bonde é uma gíria nova. E muita gente rotula isso. Mas isso já é coisa antiga. A gente não pode esquecer que as coisas passam mais... São construídas, né? O tempo inteiro, você falou isso depois também, né? Legal. Gente, ó, nós estamos chegando ao final. Pergunta para os nossos convidados musicais, qual que é seu nome? Eu sou MC Dué. Isso. Queria perguntar para o Will como que fez para formar a dupla deles. Tá como bom. se conheceram. Então, legal. Vocês vão falar disso, como é que vocês se conheceram, essa coisa romântica, né? E rapidamente, e convidar para o duelo. Duelo é só depois do carnaval, não é isso?
Não tem data ainda não. Isso. A gente ainda não tem uma data certa, mas a gente ainda volta em fevereiro. Comunica pra gente, tá bom? Fechado. Então, Barriga e Buiú é com vocês e eu sobrei. Como é que vocês se conheceram, hein, Barriga e Buiú? Pois é, eu tinha um outro trabalho com um grupo que chamava Divisão de Apoio. A gente trabalhou 16 anos aqui em Belo Horizonte. E cada um decidiu fazer alguma coisa da vida aí. Um trabalha comigo paralelamente ao Soró. Salve pro brother aí, pra todos do Divisão. E eu e Xabê, resumidamente, a gente se conheceu em boteco e dançando. Não tem muita coisa não. Belo Horizonte é um lugar que tem mais da boteco. E aí a gente ficou pelos botecos, negociando. E a gente tá com esse trabalho há 7 anos. Com esse CD que é o Conglomano agora. Que tá fresco aí. Quem quiser entrar em contato com a gente vai estar aí depois os endereços, mas o telefone é o 9669-6717 e o seu, Xabi? É 9696-3674. E é isso aí. E pra gente terminar, vamos terminar com muito amor, né, brother? Com a música pra quem que é essa música? Essa música é dedicação a ex, porque ex é pro resto da vida, atual né não. Tá? Salve aí. Salve teu nascimento. O que foi vai voltar modificado. Para o mal vai mudar o predicado. Nostalgia, alicerce, bem querer, obrigação. No fio da navalha em alta tensão. Prosear na defensiva de Araque. Falsa tolerância pra partir pro contra-ataque. Falsas juras, tristes figuras. Obsessões minhas e suas. Baixa estima, autoestima baixa. Não há curativo e não há faixa. O tempo manda, a disposição aumenta. A dor se esvai pela ampulheta. Esse é meu dark side frio e obscuro. Princesa, o príncipe virou anuro. Virei cobaia pra criogenia. Quem sabe um dia. Se for pro bem eu vou. Salve Tom, cabeça boa. Dar do coração. O amor é meu, meus amores não. Meus amores não. Se for pro bem eu vou. Cabeça boa. Dar do coração. O amor é meu, meus amores não. Foi no verão, tava calor. Não pensei que o amor ia me trazer tanta dor.